Olá, amigos da TV Justiça. Hoje é dia de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui na TV Justiça, claro, é o Plenárias que está começando agora. Destaques dos julgamentos nas sessões plenárias dos dias 27 e 28 de maio de 2015. Karina, teve tema para tudo quanto foi gosto, né? Teve fiéis, teve propostas de súmulas vinculantes que foram aprovadas também, processos que tiveram um julgamento iniciado e com a perspectiva de continuidade em mais um passo para elaborar a jurisprudência e processos que tiveram, depois de algumas idas e vindas, o seu encerramento, afinal, nas sessões plenárias desta quarta e desta quinta-feira. Sem dúvida. E considerando que quarta-feira nós tivemos sessão plenária, tanto pela manhã quanto no período da tarde. Então, trabalhos intensos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas vários temas que já estavam sendo aguardados, uma decisão pelo plenário, foram tomados essa semana. Como você disse, a confirmação da liminar proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso acerca do alcance da medida, da portaria do MEC de 2014 sobre a contratação do FIES, o financiamento para o estudante no ensino superior. A liminar foi concedida na quarta-feira, logo pela manhã, na verdade, já foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e essa era uma grande discussão e de interesse de todos os estudantes que pretendem cursar o ensino superior com essa forma de financiamento e aquisição por meio de contrato com o próprio governo federal desse tipo de financiamento para custear os seus estudos. Confirmada a liminar, as novas regras não alcançam a renovação de contratos e nem aqueles alunos que fizeram a prova antes mesmo do início da eficácia dessas portarias. A gente vai comentar um pouquinho ao longo do nosso programa. E também os ministros confirmaram, na verdade, uma tese, eles firmaram uma tese num recurso extraordinário acerca da natureza da sentença que homologa as transações penais, os acordos feitos entre acusado e o Ministério Público, quando o tema são chamados crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes que podem ser discutidos e julgados nos juizados especiais criminais. Os ministros decidiram que essa sentença, ela não tem natureza penal condenatória, ao contrário do que havia sido decidido na decisão que acabava sendo objeto desse recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal, mas que ela tem natureza de uma decisão meramente homologatória e que vários efeitos da sentença penal não alcançam essa transação, a menos que haja um acordo com esse acusado. Então, foi um tema que já estava na pauta há algumas semanas atrás e que, definitivamente, na quinta-feira, os ministros acabaram confirmando que essa natureza homologatória e não penal da decisão, da sentença que homologa essa transação penal no âmbito dos juizados também. E também, na quinta-feira, os ministros decidiram sobre os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de uma lei sobre decisões que já teriam transitado em julgado e que já passado, inclusive, o prazo de 2 anos para a propositura da ação rescisória. Então, eles acabaram confirmando uma jurisprudência, mas também em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Então, se fizermos a somatória, Cadu, de todos os processos que foram julgados, acho que nós poderíamos dizer que mais de dezenas de processos conseguiram alcançar um resultado nas sessões plenárias, com as decisões do plenário do Supremo desta semana. Várias listas dos ministros foram decididas entre quarta e quinta-feira, recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão proferida nesses recursos alcançam todos os demais processos que tratavam daquele mesmo tema, mas que aguardavam essa decisão do Supremo, além de vários outros que foram julgados entre quarta e quinta-feira. Como eu disse, trabalhos intensos no plenário do Supremo. E vale lembrar, Karina, que esses processos, quando são julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles acabam refletindo, eu não vou usar a palavra repercutindo por conta da expressão técnica, repercussão geral, mas eles refletem em todo o Poder Judiciário, quando não há, exatamente no caso, por exemplo, de propostas de súmula vinculante, que são com a conversão, por exemplo, de súmulas em súmulas vinculantes, já gera um efeito direto em diversos julgamentos. Há julgamentos que são sobrestados na expectativa de decisões que sejam tomadas no Supremo e também há efeitos até para o futuro, na medida que isso formata a jurisprudência do Poder Judiciário brasileiro. E como a Karina já adiantou também, nós tivemos na semana que se encerra agora
os julgamentos extras por conta de uma sessão extraordinária que foi realizada na manhã da quarta-feira. Os ministros voltaram a analisar naquela sessão plenária o pedido de uma servidora pública de Santa Catarina que solicitou a restituição de valores descontados sobre remunerações para fins de contribuição previdenciária. No plenário, os ministros discutiram sobre a incidência de tributos previdenciários sobre remunerações como 13º, terço de férias, gratificação natalina e adicional noturno. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu em parte o pedido da servidora para considerar ilegítima o desconto em verbas que não contribuem para benefícios. Ele foi seguido pelos ministros Rosa Weber e Luiz Fux. Concluo assim, senhor presidente, que neste apazão, ainda que o princípio da solidariedade seja pedra angular do sistema previdenciário dos servidores, não se pode, por força de interpretação sistemática do texto constitucional, esvaziar completamente de conteúdo o princípio contributivo informado pelo princípio do custo-benefício, sob pena de mutilar o segundo pilar do regime de previdência pública, que possui como requisito legitimador um sinalagma mínimo, ainda que isto não importe em perfeita correlação e simetria entre o que se paga e o que se recebe. O ministro Teori Zavascki abriu divergência por entender que uma lei de 2004, que substituiu uma de 1999, prevê que a base de cálculo para desconto seria o total da remuneração do servidor público. Ele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, que adiantaram seus votos e entenderam que não há correlação entre contribuição e benefício. Não há uma correlação exata entre contribuição e benefício. Nós não podemos interpretar o 195, parágrafo 5º, que revela que não pode ser criado benefício sem fonte de custeio, né? a ponto de dizer que, no tocante a toda e qualquer contribuição, tem que haver um benefício. Para o ministro Gilmar Mendes, se for considerar toda a remuneração do servidor público para desconto previdenciário, fica prejudicada a lei que prevê a contribuição de inativos. O que nós estamos falando aqui, e aquilo que está sendo na tese proposta pelo ministro Barroso, está em linha de conflito, linha de colisão com o que nós assentamos. Veja, porque, do contrário, nós teríamos que declarar a inconstitucionalidade da emenda constitucional que manda o inativo contribuir. A ministra Carmen Lúcia já tem o voto, mas preferiu analisar os argumentos dos ministros e pediu vista. E vamos acompanhar quando for apresentado o respectivo voto da ministra Carmen Lúcia em uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, nós acompanhamos ao vivo direto do plenário e na cobertura da TV Justiça e, claro, também aqui no Plenárias, todos os finais de semana. E, Karina, nós tivemos essa sessão na manhã da quarta-feira. Os ministros pararam apenas para o almoço e à tarde voltaram exatamente para a sessão plenária que normalmente acontece na quarta-feira à tarde, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui vamos direto à reportagem da TV Justiça em relação àquela sessão. Por unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que a perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica a candidatos eleitos pelo sistema majoritário, porque viola a soberania popular. A ação proposta pela Procuradoria-Geral da República contestava 2 artigos de uma resolução publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A norma estendeu aos políticos eleitos pela forma majoritária a perda de mandato em caso de troca de partido após as eleições. O mandato deveria ser também repassado ao vice ou ao suplente. O Supremo já havia entendido que a regra é constitucional para políticos eleitos pelo sistema proporcional. A PGR alega que a resolução viola princípios constitucionais. O que aqui se faz é impugnação pontual de 2 pontos materiais da resolução e que diz diretamente ao mérito da controvérsia que envolve matéria de natureza constitucional. Ao proferir o voto, o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma análise sobre a forma atual com que os políticos brasileiros são eleitos num sistema proporcional. Ele afirmou ainda que a extensão da resolução que trata da perda do mandato no sistema proporcional para quem for eleito de forma majoritária afronta a soberania popular e a escolha dos eleitores. Ele deu provimento ao pedido da Procuradoria-Geral da República. A vontade política expressa no momento da eleição
acaba por ser claramente violada, agravando-se o problema da débil legitimidade democrática dos suplentes de senador no Brasil. Portanto, se o senador perder o mandato, assume o suplente. Agora vejamos a outra hipótese de cargo majoritário. Suponha-se que o chefe do Poder Executivo, o governador do Estado, mude de partido depois da eleição. Se ele perder o mandato, assume o seu vice. No sistema brasileiro, em quase todos os estados, em razão das coligações, o vice é de outro partido, diferente do governador eleito. De modo que, evidentemente, não se está fortalecendo o partido, porque o partido vai estar... na verdade, o governador muda de partido, mas o cargo vai para o vice, que é de outro partido. Portanto, não há nenhum sentido em dizer que há fortalecimento partidário na perda do mandato em uma situação como essa. Portanto, nesses casos, a perda de mandato favoreceria candidato e partido que não receberam votos, em detrimento do candidato que obteve, no mínimo, a maioria absoluta dos votos colhidos. Assim, a substituição de candidato respaldado por ampla legitimidade democrática por um vice carente de votos, claramente se descola do princípio da soberania popular e, como regra, não protegerá o partido prejudicado com a migração do chefe do Executivo. A tese, presidente, que embasa o meu voto é a seguinte, e aqui eu concluo, afirmando a seguinte tese: a perda do mandato em razão de mudança de partido por candidato eleito pelo sistema proporcional decorre logicamente da Constituição, para que se preserve a soberania popular e as escolhas feitas pelo eleitor. A mesma lógica não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. De modo, presidente, que eu estou ratificando o entendimento do Supremo manifestado naqueles mandados de segurança no tocante às eleições pelo sistema proporcional, mas afirmando ser inconstitucional a extensão da mesma lógica de perda do mandato parlamentar ou do mandato político aos candidatos que tenham sido eleitos pelo sistema majoritário. É como voto, presidente. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros, que julgaram a ação direta de inconstitucionalidade procedente. Presidente, o voto do ministro Barroso é claro, didático, exaustivo e convincente. Eu penso que, se não é um princípio constitucional da fidelidade partidária, é pelo menos uma recomendação da Constituição. A disciplina e a fidelidade partidária está no artigo 17, parágrafo 1º. E isso tem que gerar alguma consequência. Se é certo que no campo dos cargos eletivos obtidos em votação proporcional se pode retirar da Constituição a consequência da perda do mandato, pelas razões indicadas pelo ministro relator, essa mesma lógica não parece tão clara, tão evidente ou tão natural em se tratando de cargo obtido por eleição majoritária. Seria uma consequência que não decorre da Constituição e, pelo menos em relação ao sistema partidário que hoje, o sistema eleitoral que hoje nós temos, parece que seria absolutamente incompatível com esse sistema, pelas razões também demonstradas com clareza pelo relator, que se retirasse da mudança de partido por parte de um candidato eleito, essa consequência tão drástica da perda. De modo que eu acompanho a Sua Excelência cumprimentando pelo belo voto. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, destacou a importância do Supremo julgar a matéria, já que no Congresso Nacional o sistema utilizado para a eleição é um dos assuntos debatidos na proposta de reforma política. Nós pautamos esse tema
e todos os outros que tiverem natureza política como uma contribuição ao Congresso Nacional que está se debruçando sobre a reforma política. Pois então, vamos fechar o pacote da quarta-feira. Nós tivemos, como vimos na matéria anterior, os julgamentos da parte da manhã, os julgamentos agora da parte da tarde, como agora acabamos de ver na reportagem. E, Karina, 2 temas de peso. E, aliás, chama a atenção o fato de que... lógico, tivemos a participação de todos os ministros, mas o trabalho do relator estabelece o fio condutor em que se estabelece o trabalho do plenário. E tivemos aqui, no caso, o ministro Roberto Barroso, justamente, com essa participação, tanto de manhã quanto de tarde, por 2 temas blockbusters, como eu digo de vez em quando, pesos pesados, que é FIES e a questão da fidelidade partidária. Um pela manhã e um à tarde. E apenas nesse caso do FIES, em que a liminar foi confirmada pela manhã na quarta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deixou bastante claro que a liminar alcançava todas aquelas inscrições que já haviam sido feitas para a aquisição desse financiamento até o dia 29 de março de 2015, um dia antes, portanto, da entrada em vigor, um dia antes da eficácia da portaria do MEC, que teria alterado as condições para a aquisição desse tipo de financiamento, quais sejam a obtenção de no mínimo 450 pontos na prova do Enem e a condição de não ter zerado na prova de redação. Então, esses novos requisitos valem apenas para aqueles pedidos que forem feitos do financiamento e a observação desses critérios após o dia 29 de março, quando efetivamente começou a produzir efeitos a portaria do MEC, que é questionada nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, nesse sentido, todos os outros contratos que pretendiam ser renovados ou contratados devem seguir as regras anteriores, cujas 2 novas exigências não eram efetivamente buscadas, né? Não havia essa exigência efetivamente em razão do princípio da segurança jurídica. Essa foi a decisão tomada pelo plenário na manhã da quarta-feira. E à tarde, um julgamento também bastante interessante, em que os ministros acabaram firmando um posicionamento, já que havia um posicionamento do Supremo, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e que foi a base para vamos dizer assim, a confecção da resolução que foi objeto de discussão no plenário na quarta-feira, sobre a infidelidade partidária. Já havia um entendimento aqui no Supremo que a infidelidade partidária, a troca de partidos após a eleição, acarretaria, fora os casos previstos na própria legislação, acarretaria a perda do mandato, mas em sendo eleições que são realizadas pelo sistema proporcional, em que há a possibilidade do eleitor votar também no partido e não apenas no candidato, em caso de infidelidade partidária, aquele mandato, aquele cargo seria do partido e, portanto, o partido poderia indicar a pessoa a ocupar aquele cargo, efetivamente. E isso, na sessão de quarta-feira, essa jurisprudência não foi discutida. Na verdade, a discussão era o detentor de um mandato eleito pelo sistema majoritário e não proporcional, em que o ministro Roberto Barroso, num voto bastante didático também, inclusive já está na íntegra o voto do ministro Luiz Roberto Barroso no site do Supremo Tribunal Federal, ele diz que no sistema majoritário os eleitores votam na pessoa e não no partido, não há a opção de votar no partido. Então, havendo uma infidelidade partidária, aquele mandato não seria, aquele cargo não seria do partido, como é nas eleições que se realizam pelo sistema proporcional, como, por exemplo, o mandato de vereador, de deputado estadual, deputado distrital, deputado federal. Se houver a infidelidade, o partido vai ocupar aquele cargo em razão da infidelidade declarada por aquele candidato que havia sido eleito, né? Por conta disso. Mas na infidelidade partidária, na eleição pelo sistema majoritário, em que nós temos as eleições para os chefes de governo, não é? Então, presidente da República, governador do Estado, governador do DF, prefeitos, a mesma regra não deve ser aplicada, porque haveria uma violação da vontade do povo em eleger aquele candidato específico, não é? Então, haveria uma violação da soberania popular e também dessa preferência do eleitor. Então, nesse sentido, eles acabaram entendendo e firmando essa jurisprudência também em relação à infidelidade partidária, e com a ressalva do ministro Ricardo Lewandowski, que a busca é justamente
de pautar esses temas de natureza política, justamente para, junto com o Congresso Nacional, poder fazer a reforma política que já está se encaminhando no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Essa era a ideia e foi a justificativa dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Karina, vale inclusive a observação, como você bem disse, o voto do ministro Roberto Barroso está disponível já, inclusive você pode entrar no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br, pode assistir inclusive as reprises aqui na TV Justiça desta sessão plenária e também você tem acesso pelos sites, tanto da TV Justiça quanto do próprio Supremo Tribunal Federal, às sessões plenárias. E vale a pena ver justamente porque o voto do ministro Roberto Barroso, nesse voto ele dá uma autêntica aula a respeito do sistema eleitoral brasileiro, inclusive com relação à questão de coeficiente eleitoral, as questões que são decorrentes desse sistema, os problemas que são acarretados, e também temos o voto do ministro Dias Toffoli, em que ele também faz uma complementação por conta de, ele estabelece os porquês desta sistemática ter sido adotada aqui no Brasil. Então é uma sessão que equivale a uma verdadeira aula de direito eleitoral, você pode acompanhar também destas formas aqui nos sistemas que são disponibilizados, tanto pela TV Justiça quanto pelos sites que fazem este trabalho do Supremo Tribunal Federal e da própria TV Justiça, portanto, página do Supremo Tribunal Federal também no YouTube, está tudo lá, só entrar na internet. Bom, este foi o pacote, portanto, da sessão plenária da quarta-feira. Temos ainda a sessão plenária da quinta-feira. Durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, os ministros julgaram diversos recursos com repercussão geral reconhecida. Entre eles foi decidido que declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma não reforma automaticamente uma decisão anterior. No primeiro recurso, os ministros analisaram o pedido de um advogado que requeria o pagamento de honorários advocatícios referentes a um processo já transitado em julgado. O pedido foi fundamentado na declaração posterior de inconstitucionalidade de uma lei. Para o relator do processo, o ministro Teori Zavascki, o advogado não tem direito a receber os valores, porque a decisão já era definitiva e não cabia sequer ação rescisória. Ele julgou improcedente o recurso. Sobrevindo declaração em ação de controle concentrado, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros. O plenário utilizou como argumento para indeferir o pedido a garantia de proteção à coisa julgada. A coisa julgada é um ato jurídico perfeito e acabado por excelência. Eu não teria dúvida que a declaração de inconstitucionalidade, salvo modulação, ela retroage, ela produz efeitos ex tunc, porém não tem o efeito de desconstituir a coisa julgada já formada. Como o caso tem repercussão geral reconhecida, a decisão valerá para processos semelhantes e que aguardavam julgamento. Em outro recurso extraordinário, também de repercussão geral reconhecida, os ministros julgaram o pedido de um homem que foi preso por suposto envolvimento com o jogo do bicho. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público propôs um acordo para evitar que ele respondesse a uma ação penal. O acusado aceitou o acordo, mas ao decretar a extinção da punibilidade, o juiz determinou que a motocicleta pertencente ao acusado fosse apreendida. Foi pedido no Supremo que o objeto fosse devolvido, já que não teria sido utilizado para a prática do crime. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Teori Zavascki já haviam dado provimento ao recurso. Hoje o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que acompanhou o relator, mas divergiu ao considerar que a transação deveria ser condenatória e não homologatória. Portanto, é inequívoco assim que o abrandamento dos efeitos da sentença não são aptos a desqualificar essa decisão judicial como de natureza condenatória. Por unanimidade, os ministros deferiram o pedido determinando que a motocicleta seja devolvida ao proprietário. E por maioria, os ministros decidiram que a natureza jurídica da sentença é homologatória e não condenatória. Aqui, no caso, como não se chegou à ação penal, não se sabe se essa moto foi ou não utilizada. Não era um dos instrumentos utilizados para se chegar aos pontos de jogo de bicho para colher o que quer que fosse. A sentença
proferida em sede de transação penal, ela tem um conteúdo homologatório. Ela representa mera homologação de um acordo consensual, verdadeiro negócio jurídico fundado na consensualidade e envolvendo matéria de natureza penal. Nesse processo, a tese com repercussão geral reconhecida foi formulada pelo relator, ministro Teori Zavascki. As consequências jurídicas extrapenais previstas no artigo 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Sentença condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo. Bem, também? Todos de acordo? De acordo. Maratona jurisprudencial na semana, portanto, encerrando aqui o nosso plenárias de hoje e também encerramos os trabalhos do mês de maio. Karina, nos encontramos, claro, como sempre, depois com os nossos amigos da TV Justiça. Sim, ao vivo, direto do plenário, às quartas e quintas-feiras e no final de semana com plenárias. Já no mês de junho, que promete, tem expectativa de posse de ministros, tem expectativa de mais temas que você vai sempre acompanhar conosco aqui na TV Justiça. E por isso mesmo, obrigado pela companhia e continue conosco, claro, na TV Justiça.